Imagina o salão mais luxuoso do mundo, ouro por todo lado e o cheiro insuportável de 10.000 pessoas que não tomam banho há meses. Enquanto os duques dançavam, eles faziam xixi nas escadas e conviviam com perucas que eram bufês de insetos e piolhos. O Rei Sol tinha um segredo também médico tão repulsivo que você vai querer parar de comer agora. Eu já avisei, para de comer. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai olhar o que estava escondido embaixo do luxo de Versalhes. Prepara o estômago, o Steph Flix de hoje é visceral. Antes de você julgar todo mundo de Versalhes, eu preciso te dar o contexto que vai fazer você entender como é possível que pessoas inteligentes, cultas e absolutamente convictas da própria sofisticação chegassem à conclusão de que banho é perigoso. Era a medicina da época, tendo uma lógica errada sobre uma premissa que até era verdadeira. O raciocínio era o seguinte: os médicos do século XVII sabiam que água quente dilata os poros da pele. Correto, verdade. O erro vinha na segunda parte. Eles acreditavam que os poros dilatados abriam caminho para miasmas, os tais de vapores nocivos que se acreditava ser a causa de doenças. Hoje a gente sabe que miasma não existe como categoria de ameaça médica. Mas em 1682, antes de Pasteur, antes da teoria dos germes, antes de qualquer entendimento de bactéria ou vírus, a ideia de que o ar carregava partículas perigosas que entravam pelo corpo era a explicação mais razoável disponível para a propagação de epidemias. E tinha uma base prática para o medo. A maioria das fontes de água da época era contaminada. Rios e poços eram usados para descartar resíduos domésticos e animais, ou seja, cocô de humano e cocô de animal. Banhar-se nessa água era, de fato, um risco de contrair doenças, não pelos poros, mas pela contaminação fecal da própria água. Os médicos tinham a causa errada, mas o perigo certo. E quando o rei, pessoalmente, foi aconselhado pelos médicos da corte a não tomar banho completo, a recomendação se tornou moda. Então eles faziam a chamada toalete seca. Esfregavam o corpo com toalhas secas ou levemente umedecidas com água perfumada ou álcool. Trocavam a roupa de baixo com frequência, linho branco, que encostava na pele, era lavada regularmente sim, e a limpeza do corpo era considerada como a limpeza da própria roupa. Eles lavavam as mãos e o rosto todos os dias e usavam muito perfume, em quantidades que um perfumista atual descreveria como agressivas. A lógica era: se eu não posso lavar o corpo, pelo menos eu mascaro o cheiro. O resultado era Versalhes cheirando simultaneamente a pétalas de rosa, lavanda, âmbar, suor de dezenas de dias acumulados, fezes de cachorro não recolhidas e resíduos dos lavatórios coletivos que ficavam a vários andares de distância das suítes mais nobres. A corte perfumada, la cour parfumée, era o nome oficial. Agora a gente chega na peruca, e a história da peruca em Versalhes começa num lugar que nenhuma aula de história da moda vai te contar: sífilis. A sífilis devastou a Europa nos séculos XVI e XVII com uma virulência que os contemporâneos descreviam com horror. Uma das consequências da sífilis avançada, além de ferida aberta, cegueira progressiva, destruição dos neurônios, era a queda de cabelo. Em casos graves, ficavam totalmente carequinhas. E na corte de Versalhes, onde a aparência era poder e cada centímetro da imagem pública era totalmente gerenciado, calvície por doença venérea era uma catástrofe social que precisava de solução rápida. E a solução era a peruca. O Luís XIV começou a usar peruca em 1655, quando tinha 17 anos. No caso dele, era calvície precoce hereditária, não era sífilis. Mas quando o rei da França usa peruca, isso transforma-se num acessório de declaração de status. Toda a corte então queria uma. E elas não eram baratas não, chegavam a custar entre 25 e 800 xelins, dependendo do modelo, o que equivalia a meses de salário de um artesão. O Luís XIV tinha um quarto inteiro dedicado às perucas em Versalhes, o Cabinet de Perruque, e empregava 48 peruceiros da cidade. O termo Big Wig, que em inglês significa pessoa importante, ainda é usado hoje e vem literalmente desse período. Quem tinha peruca maior e mais elaborada era quem tinha mais status. E detalhe, para usar uma peruca corretamente era necessário raspar a cabeça.
E raspar a cabeça resolveu o problema dos piolhos, exceto que a solução criou um problema novo. As perucas traíam os piolhos de volta, porque eram feitas de cabelo humano, de crina de cavalo ou de pelo de cabra, frequentemente cobertas por pomada de gordura animal para manter a forma, e depois polvilhadas com pó branco feito de farinha de trigo ou argila branca. As perucas eram literalmente um buffet para insetos. Alguns modelos de peruca tinham armadilhas de piolho embutidas, pequenos recipientes escondidos entre as camadas de cabelo artificial com isca dentro, projetados para capturar os insetinhos que habitavam lá. Olha que delícia! Uma peruca de status com armadura de piolho integrada era o resumo perfeito de Versalhes. Glamour e infestação existindo no mesmo objeto. As perucas não podiam ser lavadas, a água destruía a estrutura e o pó, então acumulavam suor, gordura, insetos e odor ao longo de semanas. Detalhe, eu fui uma vez num evento e o cara estava vestido de Luís XIV e a peruca dele fedia tanto que eu acho que fazia parte do cosplay. É sério, gente, eu não consegui ficar perto do cara. E detalhe, que ele é um puta de um influencer. Ele chegou até ir pra Versalhes, pro baile que tem hoje em dia, vestido de Luís XIV. Acho que ele pegou a moda de lá. Enfim, vamos continuar o vídeo. Quando o cheiro ficava insuportável das perucas, elas eram fervidas, o que eliminava os insetos e os ovos. E depois elas eram reestilizadas. Casas ricas tinham o que ficou conhecido como wig hole, um buraco na parede do salão onde um criado escondido podia alcançar a peruca do convidado e reajustá-la, ou passar polvilho de novo, sem que o proprietário precisasse sair da conversa. E os banheiros não existiam. Versalhes foi construído como um local de caça, gradualmente expandido para ser um palácio. O Luís XIV o transformou na sede permanente da corte em 1682. E essa decisão foi genial politicamente, porque forçava a nobreza a estar fisicamente perto dele, onde podia ser observada e controlada. Só que foi um desastre sanitário que os engenheiros do palácio nunca conseguiram resolver. No auge, da época do palácio, aproximadamente 10 mil pessoas viviam lá. Só que olha só, em termos de infraestrutura de banheiro, tinham latrinas coletivas no subsolo, tinha comodes privados nos quartos mais nobres e tinha os criados responsáveis por recolher e despejar o conteúdo dessas. E o sistema era insuficiente para o volume de pessoas. Aí, por favor, não estejam comendo, tá? Cortesãos que não queriam perder tempo descendo ao subsolo, ou dava aquela vontade, né? E também não queriam esperar um criado, urinavam nas escadas, nos corredores, nos cantos dos salões, nas cortinas, nas lareiras. E aí, imagina, os jardins, fezes de cachorro e também fezes humanas. E tem um detalhe específico sobre a Maria Antonieta. Uma vez ela foi atingida por cocô jogados de uma janela enquanto ela passeava pelos jardins. O Luís XIV fugia de forma periódica para Marly, uma residência menor fora de Versalhes, para escapar do cheiro. Que ironia, né? Agora vamos falar de dentes, porque é impossível falar de higiene de Versalhes sem falar de dentes, e porque a história dos dentes do Luís XIV é super nojenta. Ele era completamente desdentado quando morreu em 1715. Isso não era incomum para alguém de 76 anos. No século XVII, a odontologia era primitiva. O açúcar tinha chegado em quantidades crescentes nas mesas da elite europeia, que a ligação entre açúcar e cárie era desconhecida, mas o caso do Luís é diferente. Em algum momento, durante o reinado, um cirurgião real removeu os molares superiores do Luís XIV. E no processo, por excesso de força ou erro técnico, ele arrancou parte do palato junto, que é aquilo que comunica a boca com a cavidade nasal. Então ele passou anos com comida saindo pelo nariz quando comia e bebendo aqueles líquidos que escorriam do nariz. Outro cirurgião tentou cauterizar o orifício com ferro em brasa, o que era o tratamento padrão para fístulas na época, e o procedimento foi realizado múltiplas vezes. Cada cauterização deixava cicatriz. O Luís XIV então passou anos em tratamentos que hoje seriam considerados tortura, para tentar resolver um problema que tinha sido criado pelo tratamento anterior. E tem o episódio do dedo. O Luís XIV desenvolveu gangrena no pé nos últimos anos de vida, provavelmente diabetes não diagnosticada, combinada com circulação comprometida. Os médicos recomendaram amputação, ele recusou, a gangrena progrediu. E aí, um belo dia, um dos dedos do rei se desprendeu e foi encontrado dentro da meia. É sério. Imagina que bonito!
Os historiadores confirmam esse episódio baseado em relatos da época, então não é exagero. Também tinha vermes. O History.com documenta que o Luís XIV teve múltiplos episódios de tênia, aquele verme solitário na barriga ao longo da vida, o que era considerado resultado direto das condições sanitárias da cozinha real e o processamento inadequado da carne. Não tinha geladeira, né? Então, nem mesmo o rei, com todo o acesso que tinha aos melhores ingredientes da França, estava imune a consequências de uma cadeia de produção alimentar sem refrigeração, sem controle de temperatura e sem noção de contaminação cruzada. Já Maria Antonieta era diferente. Ela chegou a Versalhes em 1770, com 14 anos, e trouxe consigo uma relação com higiene, que era mais sofisticada que a do Luís XIV, mas ainda era diferente da nossa. Ela tinha uma banheira de cobre acolchoada que era preenchida com água, com pó de amêndoa, casca de laranja e raiz de íris. Mas esse banho não era para limpar, era para amaciar a pele, igual uma vaca. A distinção era importante para a época. A higiene visível, a apresentação da pele, era separada da higiene no sentido de tirar sujeira e vermes. O banho dela era um ritual cosmético, não sanitário. Ela tomava esse banho com uma camisa de linho que cobria o corpo, porque mesmo no banho, o corpo feminino não era completamente exposto. O cabelo dela raramente era lavado. Em vez disso, era perfumado, polvilhado com pó e estilizado por horas. As construções de cabelo que ficaram famosas no reinado dela eram feitas com armação de arame, cabelo natural misturado com cabelo postiço, mantidas com pomada de gordura animal e pó. Uma construção dessas levava horas para ser montada e podia durar dias sem ser desfeita. O que acumulava dentro era proporcional ao tempo que ficava na cabeça. Imagina a nojeira. Mas a higiene da Maria Antonieta era, acima de tudo, uma performance política. A toilette, o ritual matinal de se vestir e se preparar, era um evento semipúblico. Cortesãos pagavam pelo privilégio de estarem presentes enquanto ela se penteava, se maquiava e se vestia. Entregar o vestido para a rainha era uma honra específica, associada a um título específico, com um protocolo rígido sobre quem entregava o quê e em que ordem. O corpo da rainha era território político e a higiene era parte do teatro do poder, tanto quanto qualquer discurso ou decreto. E tinha as cores, a cor Pussy, que significa pulga. Detalhe, tem cor pantene aqui, essa cor virou moda imediata na corte, quando Luís XVI comparou a cor de um tecido. E era interessante porque na corte onde pulgas eram suficientemente presentes, a cor delas deveria se tornar visivelmente natural para o rei. Então, para você ver, né? Enfim, também tem o caca dauphin, o marrom específico, que era a cor do cocô do filho da Maria Antonieta, que eu já fiz um vídeo para vocês e tem a cor Pantone aqui. A própria amante do Luís XIV, inclusive a Madame de Montespan, banhava-se em água perfumada com baunilha e, segundo relatos da época, ela usava perfume em doses pesadas, porque não aguentava o cheiro do amante, o rei. O rei mais poderoso da Europa, cercado de pompa e cerimônia, cheirava mal o suficiente para que a sua amante precisasse de estratégia para suportar a proximidade. Enfim, Versalhes durou como sede do poder francês até 1789, quando a Revolução varreu a monarquia e a aristocracia que habitava aqueles salões. Os últimos anos do antigo regime foram também os anos em que as críticas ao estilo de vida da corte começaram a aparecer, não só em panfletos revolucionários, mas nos próprios registros de visitantes estrangeiros que chegavam esperando um auge da civilização e encontravam porquerice, né? E também o espaço pequeno para tanta gente. O Luís XVI, o último rei de Versalhes, iniciou uma reforma sanitária nos anos de 1770. Novos drenos, latrinas adicionais e melhoras na ventilação. Só que não deu tempo. A Revolução chegou antes de qualquer modernização ser concluída. E quando a Maria Antonieta foi levada ao cadafalso em outubro de 1783, Versalhes já estava vazio, o palácio que tinha sido símbolo do poder absoluto francês, transformado em monumento, em museu, em atração turística. Hoje, 4 milhões de pessoas visitam Versalhes por ano, caminham pelos salões dos espelhos, admiram os jardins, tiram foto na cama do rei.
e pouquíssimas delas sabem que estavam pisando nos corredores onde cortesãos do século XVII faziam coco. Pois é, né? Imagina você tá pisando lá, eu nunca fui. Meus pais já foram, mas eu juro que eu vou ter nojo de pisar no chão. Versalhes é o lugar mais bonito e mais nojento da história europeia, ao mesmo tempo. Não é uma contradição, é realmente a mesma coisa e é história. Eu termino esse vídeo com a observação que me parece mais importante de tudo que a gente viu hoje. A corte de Versalhes não era suja por preguiça ou descaso. Era suja por uma combinação de medicina errada que aconselhava contra o banho por razões que faziam sentido, dado o conhecimento disponível, da infraestrutura inadequada para o número de pessoas e uma cultura que tinha desenvolvido substitutos elaborados para a limpeza real. Perfume, pó, troca de roupa, ritual e performance. Os habitantes de Versalhes não eram menos inteligentes do que eu e você, eram pessoas razoáveis operando com a informação errada. O que eles tinham em comum com a gente é que usavam o que sabiam para apresentar a melhor versão de si mesmos, só que a melhor versão deles incluía peruca com armadilha de piolho, perfume em cima de semanas de suor acumulado e a convicção de que tudo aquilo era sofisticação. E aí a gente vê, por exemplo, hoje em dia as coisas que a gente faz pela beleza e quem sabe também o que o século 22 vai achar do nosso estilo, da nossa higiene. Aproveita e se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. E se você gostou mesmo, se torna membro, me ajuda a trazer conteúdo de qualidade para vocês todos os dias aqui. E eu vou adorar ter você mais por perto. Beijo grande e até o próximo Steffi Flix.